Sábado, 27 de junho de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã. Já dá aquele like, favorito café no seu player de podcast ou no YouTube para receber notificação toda manhã bem cedinho, porque tem café todos os dias. Hoje eu vou falar sobre os 10 mais cotados ao título de Wimbledon na chave masculina. Como é que eu estou me baseando nesses 10 mais cotados? Nas cotações das casas de aposta. Tá? Não estou fazendo propaganda de nenhuma casa de aposta específica aqui, vou dar as odds mais ou menos na média, porque eu consultei várias. Também não estou mandando ninguém apostar ou deixar de apostar. Estou usando como referência porque odds de casa de aposta são boas referências para estabelecer favoritos e para entender por que um é mais cotado ou menos cotado que outro. Tá? Vamos lá. Né? Os 10 são Jannik Sinner. Ele paga em média 1,5 ou 1,6 para 1. E o que isso significa? Né? O que essas odds significam? Que se você aposta R$1 e o Sinner for campeão do torneio, você vai receber de volta R$1,50, R$1,60. Então 1,5, 1,6 é uma odd muito baixa. Sinal que ele é muito favorito. Isso eles vão ver pela comparação com os outros. O segundo da lista é o Djokovic, paga entre 6 e 7 para 1, ou seja, né, 6 ou 7 reais se você apostar 1. Zverev está pagando entre 10 e 12, Shelton entre 13 e 21, Taylor Fritz entre 19 e 23, Jack Draper oscilando entre 29 e 34, Jakub Menchik de 29 a 41, Medvedev de 36 a 51, então a gente já tem uma variação bem maior quando a gente vai indo para o fim da fila. Matteo Berrettini, de 41 a 67, eu vi várias casas de aposta, né? Então tem essa variação mesmo. Tommy Paul, de 41 a 61, ele é o 10º da lista. João Fonseca é o 11º, e tem casa que paga 41 para 1, em caso de título dele, e tem casa que paga até 71 para 1, em caso de título do João. Mas vamos entender por que eles são os 10 primeiros, se eu concordo, se eu não concordo, mas vamos analisar as chaves de cada um e onde é que cada um tá nesse bolo aí, as chances, o que eu acho, tá? Começando pelo Sinner. Ele é o favorito porque ele é o Sinner, ele é o atual campeão, porque não tem Alcaraz no torneio, então é óbvio que ele seja muito favorito, como era muito favorito ao título de Roland Garros, e se não tivesse sido aquele problema físico lá no jogo contra o Romanel Cerúndolo, não era capaz dele ter, né, papado o título. E o Wimbledon é favorito. Fisicamente as temperaturas estão mais amenas em Wimbledon, os jogos são mais curtos, os pontos são mais curtos, o que também ajuda. Fez muito calor essa semana em Londres, vai fazer menos calor na próxima semana. Na segunda semana do torneio a coisa esquenta um pouquinho, mas pelo que eu vi de previsão não tem nada chegando a 30 graus, por exemplo. Tá? Ele andou treinando com um colete desses que refresca, que mantém a temperatura do corpo, né, menos alta ou mais baixa. E ele não falou nada abertamente, pelo menos até agora, mas é claro que tem uma preocupação do time dele para entender o que está acontecendo, o que aconteceu em Roland Garros, que também aconteceu na Austrália. Então existe aí um ponto de interrogação que acho que eles estão investigando ainda, né? Não parece, ou se é algo que eles já têm claro, é algo que eles não vão falar. E faz sentido que não falem também, se é algo pessoal, né? No tênis ele sobra, ele tem um bom saque, uma boa devolução, sabe o que fazer na rede, agregou um pouco mais de curtinhas ao jogo dele, tem um pouquinho mais de variação. É o favorito, né, para chegar, para ser campeão, né? E muito favorito para chegar até as semifinais, que seria o jogo contra quem avançar do quadrante do Djokovic. Mas o Sinner pega o Kecmanovic na estreia, Borges ou o Boyer na segunda rodada, o qualifier. Pode ser o Busse na terceira, ou o Brooksby. Nas oitavas seria quem passar da sessão do Roda, que não joga há algum tempo. Pode ter o Darder ali, o Shapovalov também. O Ethan Quinn, que está numa final essa semana. Quartas de final contra quem avançar da sessão do Medvedev e do Casper Ruud. Também tem o Cilic, também tem o Urkati ali. Então o Sinner é bem favorito para chegar à semi. Acho que não tem muito mistério aí. O segundo candidato ao título, o segundo mais cotado é o Djokovic, que, como eu falei nos últimos dias, ele é mais perigoso na grama do que no saibro. Isso ele jogou bem o bastante em Roland Garros depois de só 2 partidas nas primeiras rodadas. Chegou lá quase sem preparação, jogou uma partida em Roma, perdeu.
Ganhou 2 rodadas, fez um jogaço com o João Fonseca. Fisicamente ele sofreu ali, mas o João também fez uma partida espetacular. E eu lembro que eu escrevi e falei e gravei aqui quando acabou o Roland Garros, quando acabou a participação do Djokovic em Roland Garros, eu falei, se não tiver nenhum problema físico até o Wimbledon, ele sai de Roland Garros mais forte e vai ser um candidato seríssimo ao título em Londres, e eu continuo achando isso, porque são jogos mais curtos, pontos mais curtos, fisicamente custa menos, né? Você acumula menos tempo de quadra. Ele tem uma chave com Tsitsipas na segunda rodada, Rinderknecht na terceira, Rublev ou João Fonseca nas oitavas e Félix Auger-Aliassime nas quartas de final. Esses são os favoritos, evidentemente. Não acho que seja a pior das chaves para o Djokovic, não. Acho que ele tem condição de passar bem por aí e pegar o Sinner na semi, né? Em condições normais, evidentemente. Está falando de um corpo de 39 anos que de um dia para o outro pode ter um problema físico, pode ter uma queda de rendimento. Também não seria nada espantoso. Mas no tênis, na bola, ele tem mais do que a maioria da chave. Ainda aos 39 anos, o que é absurdo. Para usar a expressão da época, né? Tudo é absurdo hoje em dia. Abre as redes sociais. Absurdo, gol absurdo, defesa absurda. É sensacional. É a falta de criatividade das pessoas com vocabulário. Falta de vocabulário, na verdade, né? Mas enfim, eu divago. Terceiro da lista, Alexander Zverev. Nunca passou das oitavas em Wimbledon, se eu não me engano. Pega o blocks na estreia, que tem um certo perigo. Mas é uma chave generosa. Primeiro porque ele está na outra metade, escapa do Sinner naturalmente e escapou do Djokovic. E o que é interessante é que ele nunca perdeu de nenhum dos favoritos para enfrentá-lo até as quartas de final. Quando ele pode pegar o Fritz ou o Bublik, né? Mas o Fritz pega o Draper, pode ser que o Fritz nem chegue lá. Mas ele nunca perdeu do Shelton, por exemplo, né? Vamos olhar a chave do Zverev aqui. Ele pegaria Lerhetka ou Cerúndolo nas oitavas e nas quartas aí o Fritz ou o Bublik. Eu acho interessante. Né? Agora, eu acho que o melhor nome aí é o Fritz, com certeza. Se ele passar pelo Draper, mas essa conversa a gente vai ter daqui a pouco. O Shelton é o quarto mais cotado. Por que ele é o quarto mais cotado? Para mim ele é o favorito, favorito eu não digo, mas para mim ele é o meu nome preferido na chave de baixo, né? Também escapou do Sinner do Djokovic, não se sabe se o Zverev vai chegar nessa semi, e o Shelton, acho que o perigo para ele está nas oitavas, que ele pode pegar ali o Menchik, o Fils e o Collignon. Contra o Menchik ele tem head-to-head negativo, uma vitória e 2 derrotas, então tem que ficar de olho. Contra o Fils, que não vem jogando, pode chegar sem ritmo, pode nem chegar lá nas oitavas, mas é 2-1 head-to-head para o Shelton. E contra o Collignon ele perdeu recentemente, acho que foi em Roland Garros, né? 1-0 para o Collignon. Nas quartas de final o Shelton pegaria o De Minaur ou o Cobolli, que eu acho que são jogos bem ganháveis para ele. O head-to-head dele contra o Cobolli é 4-2 para ele. Na semi é que ele pegaria o Zverev ou o Bublik, e aí ele tem head-to-head negativo contra os dois. Mas o Bublik é uma caixinha de surpresa. Pode acontecer qualquer coisa, ele pode perder na primeira rodada, na segunda, pode perder do Kokkinakis na primeira rodada, pode perder do Tiafoe na terceira. Perfeitamente compreensível, o Tiafoe vem de um título na grama. Mas o Shelton tem jogado bem, né? Ele foi campeão em Stuttgart, ele só perdeu do Fritz em Halle, e perdeu no tie-break do terceiro set. Então tá jogando bem, tá amadurecendo, tem um saque que é uma arma em qualquer piso e na grama mais ainda. Pra mim é um nome interessante aí nessa chave de baixo, tá? Acho que é o meu favorito, vamos lá. Mas de onde entra o Taylor Fritz, afinal? Porque o Taylor Fritz, ele tem um histórico excelente na grama, ele é um cara que ganhou 10 jogos e perdeu 2 em 2024, ganhou 13 jogos e perdeu 2 no ano passado, esse ano ele ganhou 7 e perdeu 2, ele foi vice em Stuttgart, vice em Halle, ganhou do Bublik, ganhou do Shelton, ganhou do Zverev, fez quartas de final em Wimbledon 2022 e 2024, fez semi no ano passado, tá no quadrante do Zverev, o que não deixa de ser bom, eu acho ótimo para ele, e ele tem head-to-head favorável contra todo mundo ali, é 10-5 contra o Zverev, 7-2 contra o Tiafoe, só que o head-to-head dele é negativo contra o Jack Draper, que é o adversário dele na primeira rodada. E aqui é cruel, né, porque o Draper
Sim, ele tá voltando de lesão, é só o número 160 do mundo, fez uma boa campanha em Eastbourne, fez semifinal, sendo treinado por Sir Andy Murray, e quando tá bem, ele é um grande tenista, ele tem vitórias grandes, ele ganhou do Djokovic esse ano em Indian Wells, antes de lesionar, né? Mas nunca passou da segunda rodada em Wimbledon, e a gente sabe, quem é fã de Andy Murray principalmente, sabe a dificuldade que é jogar bem em casa, com pressão, com expectativa de torcida. Não é todo mundo que lida bem com isso. Acho que eu até falei isso no café de ontem. O Murray lidou com isso de uma forma maravilhosa. Então, o Draper, em condições normais, é o principal nome do país na chave masculina. Mas ele tem um head-to-head favorável contra o Fritz, tá? É 3-2. Ele ganhou os últimos 2 jogos e o único na grama, que foi Queens 2022. Eu até colocaria o Fritz como favorito aqui, pelo momento, pela sequência dele na grama, mas assim, que dó que um deles vai cair cedo, né? Porque era um jogo para ser lá na frente, quartas, oitavas, de repente, seria legal. Mas, enfim, é um jogo de primeira rodada e provavelmente o melhor jogo de primeira rodada. Jakub Mensch, que é o próximo da lista, é um nome bem interessante, eu gosto mais do que a colocação dele aí. Ele é um cara que tem um bom saque, né, um excelente saque, tem uma boa devolução, muito boa. Só não tem um grande histórico na grama, né? Mas ele fez terceira rodada em Wimbledon ano passado, perdeu do Cobolli, que é um cara perigoso. Já falo do Cobolli. É que a chave do Mensch é dura, né? Ele pode pegar o Dimitrov na segunda rodada, o Fizz na terceira e o Shelton nas oitavas. Então, você imaginar o Mensch passando por essa chave contra todos esses caras, nessa sequência, se ele fizer isso, amigo, aí é para falar dele chegando na final. Mas seria improvável se ele ganhasse todos esses jogos nesse nível de dificuldade, com esse nível de consistência, né? E seria o Cobolli nas quartas, né? O mesmo Cobolli que derrotou ele ano passado. Aliás, o Cobolli não está nessa lista de top 10, mas vale ficar de olho. Ele fez quartas ano passado em Wimbledon, só perdeu do Djokovic. Se eu não me engano foi 4-7, tirou um set do Djokovic. Tem um ótimo saque e na semana vem de um grande resultado em Roland Garros. E na semana certa, não sei não, né? Ele tá na sessão do Deminal, ele pegaria o australiano nas oitavas, acho que é um jogo bom para ele ganhar. Então, chegando nas quartas, pegando Shelton, Mensch ou Fizz, aí daí para frente é outro esquema. Mas bola para ganhar ele tem no dia certo. É que o Cobolli tem as oscilações, tem altos e baixos, às vezes altos e baixos dentro de torneios, às vezes altos e baixos dentro de partidas, como foi a final de Roland Garros. Mas é um cara que vale ficar de olho. Outro nome que a gente nunca pode tirar de uma lista dessa, Daniil Medvedev. Né? Para mim ele está numa seçãozinha ali que é a menos previsível desse torneio. E ele tem mérito ou culpa nessa história porque ele é um dos imprevisíveis, né? Ele também... E na outra ponta dessa sessão está o Casper Ruud, que na grama é o Casper Ruud na grama. A gente sabe o que esperar ou o que não esperar do Casper Ruud na grama. E aí tem o Cilic, que estreia contra o Medvedev, e tem o Hurkacz, que estreia contra o Ruud. Então essa sessão tá uma deliciosa, né? O Daniil fez semi em Hertogenbosch, inclusive ganhou do Cilic lá em 3-7, não foi um jogo tão simples assim. Fez quarta de final em Halle, perdeu do Altmaier, ou seja, não tem nada espetacular aí também. Mas ele tem no currículo 2 semifinais de Wimbledon, 2023 e 2024, perdeu só do Alcaraz nessas duas, ganhou do Sinner em 24, inclusive, então eles podem se esbarrar aí de novo. Mas em compensação ele perdeu do Bonzi na primeira rodada de Wimbledon do ano passado, né? O que é bom pro Medvedev nessa história é que ele tem head-to-head favorável contra todo mundo, até o Sinner nas quartas de final, né? Contra o Cilic é 4-1, contra o Nakashima, que pode ser adversário de terceira rodada, é 3-0, contra o Casper Ruud, que ele pode ser adversário nas oitavas, é 3-1, contra o Tommy Paul é 4-1, e se o Medvedev chegar e pegar o Sinner num dia de calor e conseguir alongar esse jogo, vai que, né? Quem mais está nessa lista? O número 9 é o Matteo Berrettini. Acho que ele está aqui pelo que ele fez em Roland Garros e porque, obviamente, ele é vice-campeão de Wimbledon, né? Tem um potencial. Então, se as coisas se encaixarem, ele é perigosíssimo. Mas é uma chave chata. Tem o Wawrinka na estreia, pode ter Fizz ou Collignon na segunda rodada, Mensch ou Dimitrov na terceira, Shelton nas oitavas, e ele está sem jogar desde a lesão na semifinal de Roland Garros. Então tem um ponto de interrogação, tem uma incógnita aí. Se tivesse jogando, ganhando o jogo
né? Se tivesse jogado Queens, Eastbourne, Halle, alguma coisa, de repente a gente estaria até mais acima nessa lista aí. Ou estaria mais acima se a chave fosse outra, porque essa chave dele aí é uma dureza. Quem mais? O último é o Tommy Paul, que foi vice em Queens, depois jogou o Boodles, ganhou um jogo do Arthur Fils, jogou em Hurlingham, perdeu do Djokovic no terceiro set. É outro que corre por fora, porque está na chave do Sinner, né? Pegaria o italiano, número 1 do mundo, nas quartas de final, pode pegar o Medvedev nas oitavas, então não é simples. Mas é um cara que tem competência na grama e no dia certo também, né, vai que surpreende. Para terminar, João Fonseca é o 11º da lista. Ele estreia contra o Bautista Agut, como eu já falei no café ontem, eu acho ótimo, porque é um cara que não está ganhando. Então o João chega sem vencer na grama, pegar um cara como o Bautista Agut, acho que é bom. Depois Hijikata ou De Jong, talvez Rublev na terceira rodada. Pode ser o Botic também, o Van de Zandschulp, porque ele tem o head-to-head 1-1. Contra o De Jong ele jogou uma vez no Saibro e perdeu, contra o Hijikata acho que nunca jogou. É uma amostra pequena do João na grama, porque ele fez uma partida, perdeu, depois só jogou dupla, não jogou essa semana. Então assim, não tem nada de especial pra gente avaliar, né? O que dá pra fazer é falar que o João, como eu já falei, que ele tem armas para ser eficiente na grama, para ter resultado. Tem um saque muito bom, tem uma direita monstruosa que desequilibra, sabe o que fazer na rede, tem curtinha, então ele tem recursos. A devolução dele precisa melhorar, isso é uma tecla que a gente bate sempre. A movimentação na grama talvez ele tenha dificuldade, né? Talvez ele esteja ainda atrás nesse quesito do que a elite, a gente vai ver. Mas o grande problema dessa chave aí talvez não seja o Rublev na terceira rodada, mas o Djokovic nas oitavas, né? Porque acho que o Djokovic precisa ser visto como favorito aí. Também falei que o Djokovic era favorito em Roland Garros, né? E deu no que deu. Mas eu acho que, repito o que eu venho falando, acho que o Djokovic na grama é um obstáculo muito maior hoje do que em Roland Garros. Mas nunca se sabe, né? Antes de terminar, vamos repassar os resultados do dia, resultados interessantes ou mais importantes do dia. Em Eastbourne, a Luísa e a Gabi derrotaram a Mohamed Stoller por 6-3, 6-4 nas semifinais. Vão pegar na final a Maletkova e a Kolodjova, ou Skok. Em Hurlingham, no Giorgio Armani Tennis Classic, o Djokovic ganhou do Tommy Paul, como eu falei agora, foi 6-3, 6-7 e 7-5. Um jogo duro, mas exibição também, não vale tirar grandes conclusões disso daí. E a Naná jogou nesse mesmo evento ontem, no torneio juvenil, perdeu a final para a francesa Ksenia Efremova por 6-3, 6-4. Tá? O que tem hoje, sábado? Um monte de final. Em Eastbourne tem Bergs contra Humbert na ATP e Tatiana Maria, olha ela aí, contra Madison Keys na WTA. Em Maiorca, Fokina contra Queen, vai ser o primeiro título de quem vencer, né? E a sexta final de ATP do Fokina, será que agora vai? Em Bad Homburg tem Muchova contra Osaka, jogão. A terceira final da Muchova em 2026, ela foi campeã em Dubai, vice em Stuttgart, vai voltar para o top 10, no resultado dessa semana. E a primeira final da Osaka na grama pode ser o primeiro título dela desde o Australian Open de 2021. Mais de 5 anos já sem ganhar um título. Bom, é isso, gente. Amanhã... domingo normalmente não tem podcast, mas amanhã eu venho falando das 10 favoritas, as 10 mais cotadas na chave feminina. Beleza? Por hoje é isso. Um ótimo sábado para todo mundo e um abraço.